Essa semana eu quero falar de algo que é muito importante, uma data muito importante, que é o dia 31 de outubro, hoje. Fiz de tudo para esse vídeo sair hoje. Tomara que ele ainda saia antes da meia-noite hoje, porque hoje é o dia que a gente comemora. Hoje. Quantos hoje eu falei? 502 anos da Reforma Protestante. Exatamente. Por que que essa data é tão importante para a gente? Porque é mais do que a gente imagina. Não é só porque houve a reforma e aí a gente rompeu com a igreja medieval e a luz veio sobre as trevas do período em que a igreja esteve mais envolvida com política, com poder, com jogo de poder, com enganar as pessoas. Foi o pior período da história da igreja, historicamente, né? Cristã. Mas não só por isso essa data é importante. Ela é importante também porque, primeiro, deixa eu deixar bem claro, dia 31 de outubro foi o dia que Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Tá? Isso não quer dizer que a reforma aconteceu nesse dia. A reforma, ela vem acontecendo, é um processo, inclusive ela tem um período de duração muito maior do que 31 de outubro de 1517. No dia 31 de outubro é quando ele coloca as 95 teses, ele já escreveu as 95 teses, ele já pensou toda a reforma, ou aquilo que começou a ideia da reforma, e ali você está vendo já o primeiro ato prático disso. Mas antes disso, o que acontece, que é muito importante você saber, é que Lutero teve acesso à Bíblia. Esse foi o grande diferencial, foi isso que trouxe essa reforma para a gente. Foi o fato de Lutero ter tido acesso à Bíblia. Algo que era muito restrito no seu tempo. E quando ele acessou, começou a ler, começou a estudar, começou a ver o que a Bíblia tinha para dizer, e aí ele descobriu coisas que ele, embora fosse professor de seminário, embora ensinasse outros a serem padres e líderes espirituais, ele não sabia. Estava lá no texto e ele não sabia, e ele percebeu que a gente foi privado do texto muito tempo. Né? E foi o impacto do texto bíblico na vida de Lutero que fez com que ele fosse lá e colocasse as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Então, preste atenção no seguinte: a reforma acontece por causa de uma coisa simples: acesso à Bíblia. Eu vou fazer aqui ainda, em algum momento, um apanhado histórico sobre a história da Bíblia. Eu quero fazer uma série sobre a história da Bíblia. Mas é importante você saber aqui que até 1517, que é quando isso acaba acontecendo, aquele período ali, você tem muita restrição de acesso à Bíblia. Primeiro, porque é cara. Segundo, porque a igreja, num determinado período, proibiu as pessoas de lerem a Bíblia. Enfim, o acesso era muito restrito. E o que acaba causando esse tipo de acontecimento é o simples acesso ao texto novamente. Só isso. Ele acessou o texto, ele leu o texto, e aí, quando ele leu o texto, ele descobriu um monte de coisa que estava lá no texto e que as pessoas não estavam sabendo, certo? Então, é isso que dá o start para as 95 teses e para a reforma protestante. E exatamente porque isso é o fator importante, exatamente porque isso é que deu o start, é que logo em seguida a todos os acontecimentos ali da reforma, toda a, 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 a cena em que Lutero é chamado diante da igreja para fazer a confissão do seu credo, quando tudo isso acontece, logo em seguida, a primeira ação, quando Lutero tem a liberdade de. Ele foge, né? E ele tem a liberdade de agir. A primeira coisa que ele faz é tentar popularizar a Bíblia. Olha que interessante. Tentar trazer para a gente o acesso que estava perdido. Então, isso é muito interessante porque primeira vez que o texto bíblico começa a ser traduzido para a língua do povo, para a língua das pessoas, porque a tradução que tinha era em latim, que não era a língua das pessoas, né? Era a língua da igreja, do clero, né? Era uma coisa que não tinha a ver, até porque tinha essa ideia, né, cara? Sempre essa ideia de formas. Oh, que ódio. Essas ideias de santidade, de forma. Então era uma língua sagrada, especial. Você não pode ler o texto bíblico sagrado com a linguagem do povo, né? Então a primeira transgressão pós-reforma protestante é traduzir o texto para a linguagem do povo. Isso é muito interessante porque isso ajudou a formar, inclusive, a língua alemã e a língua inglesa.
porque a língua alemã, no meio do processo de tradução do grego e do hebraico para o alemão vernacular, falado pelas pessoas, eles perceberam que existiam palavras que não existiam, que não tinha como descrever aquilo, e palavras novas surgiram, termos novos surgiram por causa da tradução da Bíblia que estava acontecendo, que aconteceu logo em seguida à Reforma Protestante. Você tem ali, a primeira tradução em inglês, ela sai em 1525, de William Tyndales. Essa tradução é muito importante porque ela também traz palavras novas para o inglês por causa do texto bíblico. A própria ideia do texto bíblico acaba trazendo palavras que ainda não tinham sido cunhadas e agora elas passam a existir. E isso ajuda também numa outra coisa. Quando as pessoas começam a ter acesso ao texto, não só por causa do texto bíblico, mas também por causa do texto, graças à máquina de Gutenberg, que foi criada 50 anos antes da Reforma, e aí começou a se popularizar, o acesso ao texto ajudava as pessoas a confirmar, vamos dizer assim, a fechar o idioma delas, né? Ali eles meio que combinavam quais eram as palavras que todos eles conheciam, porque estavam podendo ler mais ou menos as mesmas coisas. Só tem um detalhe muito importante aqui, ninguém lê nessa época, tá? Tanto que o maior esforço, logo em seguida, você faz a Bíblia, vamos traduzir a Bíblia. Martinho Lutero tem essa ideia, vamos traduzir a Bíblia. Agora a Bíblia está aqui, está acessível. O que a gente faz com ela? A gente dá para o povo ler, mas ninguém lê. Então a segunda coisa que a Reforma Protestante acabou causando, além do acesso à Bíblia, a tentativa de popularização, isso é uma coisa bem interessante, que é só a tentativa, tá? Só começou a popularizar ali, não popularizou de uma vez, não acha que foi assim, né? Mas foi depois ensinar as pessoas a ler. Você tem que ler para poder acessar o livro, né? A primeira tradução da Bíblia depois disso foi uma tradução de Lutero para o alemão. Foram feitas 3.000 cópias, certo? Que para a época era um número muito grande, mas que 3.000, para pensar, é um acesso muito pequeno que as pessoas têm ainda à Bíblia, né? 3.000 só, e só os 3.000 que lê, que tinha que achar, que podiam ter acesso àquilo. Elas eram enroladas, colocadas num barril para ficar protegida, né, até chegar no lugar onde ela seria encapada, né, receber aquela capa dura e tal. Então as cópias estariam prontas. Agora a gente precisava ensinar as pessoas a ler. E foi isso que a Reforma Protestante tratou de fazer, criar um movimento de educação, né, de alfabetização, e exatamente para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Então, a Bíblia foi o primeiro texto que muita gente teve acesso durante esse período do século XVI. Embora a Bíblia não fosse acessível para a pessoa, eram os trechos da Bíblia que estavam sendo utilizados para a alfabetização delas. Então, isso ajudou muito as pessoas a terem acesso àquilo que começou a Reforma Protestante. E foi só o começo. Porque a partir do momento que nós começamos a ter acesso à Bíblia, nós começamos a descobrir muitas coisas. E o mais legal é que a gente está descobrindo coisas até agora, até o dia de hoje, tem coisa para descobrir. Até porque a popularização dela levou ainda muitos anos, levou mais de 2 séculos para que as pessoas começassem a realmente poder ter a Bíblia. E até hoje a gente está estudando, e até hoje tem trechos que a gente não entende, até hoje tem coisas que é para a gente que a gente tem que entender. Até hoje tem coisa que a gente ressignifica, porque a gente entendeu de um jeito, mas agora a gente entendeu que agora estamos entendendo direitinho. Então, qual que é o legado da Reforma Protestante? O legado da Reforma Protestante é exatamente esse. Busca a palavra, acessa a palavra, e ela tem o que a gente precisa. Ela tem o que a gente precisa para sair das trevas, que foi o período que a gente viveu. Ela tem o que a gente precisa para descobrir coisa nova, ela tem o que a gente precisa porque é a palavra de Deus. Você tem acesso a isso hoje. Aproveita esse acesso. Esse é o recado do dia 31 de outubro para você.